boa noite, pessoal. Boa noite, Breno. Meu nome é Neiva Ribeiro, eu sou secretária-geral aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo. A gente está fazendo esse programa que chama Fico por Dentro, que é um programa, um dos programas que a gente faz na Web TV do Sindicato dos Bancários, que a gente conversa com os bancários sobre as questões das negociações coletivas, das ações que estão sendo discutidas no Congresso, que vão ter efeito sobre os trabalhadores, como a terceirização, como foi a terceirização, como foi a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência. Então, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né, para fazer esse bate-papo. A gente está, nesse momento, apesar de ter tido a primeira votação na Câmara dos Deputados, aprovando o relatório da reforma da Previdência, né, por 379 votos contra 131, nós dos sindicatos bancários, que somos um dos sindicatos importantes na CUT, né, e junto com as outras centrais, estamos na rua debatendo com os trabalhadores ainda que, apesar da gente ter tido uma derrota na primeira votação, nós ainda temos que continuar reclamando e pressionando os deputados para que eles ou mudem de opinião no segundo turno ou que a gente consiga votar, que a oposição consiga colocar emendas substitutivas que nos ajudem a dirimir os danos, né? Então, ó, a gente fez essa publicação, que é a nossa folha bancária, que está sintetizando o que foi a reforma, dando alguns exemplos para a população do que é isso, e a gente colocou a cara dos deputados aqui de São Paulo que votaram contrários, né? Então, esse programa de hoje, que você vai participar conosco, é para falar sobre isso, né? Quem ganhou, quem ganha, quem perde com essa reforma, e que impactos isso tem para a sociedade e para os trabalhadores, principalmente para os trabalhadores que estão, bom, alguns, né, na nossa categoria, tem muita gente jovem que, com essa nova reforma, nem virá se aposentar, e a gente tem uma série de outras questões, como das viúvas, que agora vão ter a pensão menor, a gente vai trabalhar mais e ganhar menos, né? A gente está falando muito isso com os bancários, mas legal ter uma voz de fora, né? E aí a gente queria te ouvir, né? Eu vi teu programa falando sobre esse tema nos 20 minutos, o que você começaria dizendo para nós bancários aí, quem ganha e quem perde com essa reforma? Primeiro, eu queria agradecer o convite de participar do programa, Neiva. Olha, o objetivo do governo, e nenhuma autoridade do governo nega isso, é reduzir gastos do Estado. Por que o governo quer reduzir os gastos do Estado e por que escolheu a reforma da Previdência para isso? Quer reduzir gastos do Estado para garantir que os donos da dívida pública brasileira, que as 20 mil famílias que detêm 75% de toda a dívida pública brasileira, que esses donos continuarão a receber juros gordos e que o Estado brasileiro terá condições, até o final dos tempos, de honrar com o pagamento dos juros da dívida interna. Para passar esse sinal de segurança para o mercado financeiro, é necessário enxugar gastos. Desde o governo do Michel Temer, esses gastos têm sido enxugados. A emenda constitucional 95, por exemplo, que impede qualquer aumento nos gastos públicos para além da inflação, foi um passo nesse sentido. A reforma da Previdência é outro passo nesse sentido. Eles falam que irão economizar cerca de R$1 trilhão em 10 anos. Pois bem, às custas de quem economizarão esses recursos que irão beneficiar os donos da dívida interna? Às custas da classe trabalhadora, não apenas dos setores mais pobres da classe trabalhadora, mas também dos setores médios com alto grau de escolaridade. As medidas que foram tomadas tornam mais difícil a obtenção da aposentadoria, porque estabelece uma idade mínima para homens e mulheres, porque estabelece um tempo mínimo de contribuição, como também vai reduzir o valor das pensões. Até o presente momento, o cálculo do valor da aposentadoria, por exemplo, era feito a partir dos 80% maiores salários recebidos pelas pessoas.
barreira de contribuição de um trabalhador, obviamente jogando para baixo o valor das pensões. São um conjunto de medidas que tiram R$ 1 trilhão da classe trabalhadora, do futuro da classe trabalhadora, para garantir o pagamento da dívida interna que fundamentalmente interessa aos grandes bancos, aos grandes fundos, às grandes corporações empresariais. Aqui desse jornalzinho que eu te mostrei, se quem estiver assistindo a gente pode entrar no www.spbancarios.com.br, você pode tirar lá e ver, a gente colocou algumas contas, né? Por exemplo, um trabalhador com 62 anos de idade e 25 anos de carteira, hoje se aposentaria com 65 anos e com R$ 2.523 o valor do benefício. Se essa reforma passar, ele vai passar a receber R$ 1.733, ou seja, R$ 789 a menos na renda do trabalhador, que vai passar milhas, que acaba interferindo na economia, né? A gente estava na rua hoje falando isso para as pessoas, porque as pessoas não sabem. Eu não sei se você tem essa percepção, nós estamos com esse trabalho de fazer essa informação, porque a gente sabe que os meios de comunicação apoiam a reforma, né, justamente porque são quem recebe a publicidade dos grandes bancos, e você já explicou que os grandes bancos, além de eles terem interesse, o sistema financeiro tem interesse em garantir que o dinheiro da remuneração da sua dívida esteja lá guardadinho, eles também têm interesse na capitalização. Você acha que a população sabe que foi votado? Você acha que ela está atenta para tudo que mudou? Eu creio que os defensores da reforma da Previdência, basicamente os detentores de capital financeiro no Brasil, através dos meios de comunicação, conseguiram estabelecer um clima de pânico no país, conseguiram vender a seguinte ideia: se a reforma da Previdência não for feita da maneira como está proposta pelo governo, o país vai quebrar. Não vai ter dinheiro para pagar as pensões de quem já está aposentado, não vai ter dinheiro para pagar as pensões no futuro e a economia do Brasil irá à falência. Eles foram bem-sucedidos em vender essa narrativa catastrófica que não tem um só pingo de verdade, ela é uma manipulação de informações. O problema fundamental do país não está nos gastos do Estado com a Previdência. O problema fundamental do país está em que o mercado interno se enfraqueceu brutalmente nos últimos 5 anos. Caíram os salários, caiu o emprego, caíram os investimentos públicos. Nós estamos na menor taxa dos últimos 50 anos da chamada formação bruta de capital fixo, que é a taxa que informa o padrão geral de investimento no país. Esses fatores todos levaram à queda do mercado interno. Com o mercado interno fraco, as lojas não vendem, as indústrias não recebem encomenda, as indústrias demitem e se estabelece um ciclo vicioso que leva à decadência da economia. Esse é o grande problema do país, que só pode ser resolvido com mais salários, mais direitos, mais investimentos para recuperar o mercado interno. Este não é o ponto de vista dos bancos, não é, Neiva? Os bancos não precisam que a economia cresça para ganharem dinheiro. Os bancos ganham dinheiro com a economia crescendo ou com a economia encolhendo. O que eles querem do governo é que o governo garanta ter os recursos para pagar os juros e amortizar o principal da dívida interna o tempo todo. E eles conseguiram desviar o foco, criar na opinião pública uma corrente forte de compreensão de que o país vai quebrar se não houver reforma da Previdência. E isso leva a população à desinformação. Uma parte da população passa a acreditar nessa ladainha. Uma parte da população, por exemplo, os mais velhos, né, Iva? Quem já está aposentado. Quem já está aposentado fica preocupadíssimo com o futuro, com a ameaça de que se não houver reforma da Previdência, não haverá recursos para pagar as pensões. Então, esse grupo, que é um grupo grande no Brasil, os aposentados no Brasil são 28, 30 milhões. Ficam preocupados, se deixam contaminar por essa propaganda enganosa e parte dos aposentados passou a apoiar a reforma da Previdência. Os mais jovens também, por um outro motivo, né? Nós estamos vendo, com a reforma trabalhista e com a crise econômica já prolongada do país,
e com a reforma, e com as seguidas, sucessivas revoluções tecnológicas, os mais jovens já não veem como perspectiva ter emprego formal, carteira assinada e pensão, aposentadoria no futuro. Já acham que esse é um assunto que não faz parte das suas perspectivas de vida. E que, ao contrário, precisam de um outro tipo de dinamismo da economia para poder se viver de fora como empreendedores, para viver como trabalhadores precários, como trabalhadores avulsos. Não se interessam pela Previdência. Foi incutido nessa camada dos trabalhadores que a Previdência é um assunto velho, é um assunto da economia antiga, que na economia nova a questão é ser um empreendedor. E para ser empreendedor precisaria ter Estado pequeno, menos impostos, menos previdência e assim por diante. Interessante você estar falando, porque a gente estava em atividade hoje na rua, a gente está fazendo muitas atividades pela cidade, né? Primeiro que as centrais sindicais estão passando aí no abaixo-assinado que vão entregar para os deputados em Brasília, e a gente está fazendo nossos materiais, a gente vai na rua e conversa com as pessoas, né? E aí acontece muito isso. Primeiro, os jovens, eles têm essa impressão, mesmo quem está no mercado formal, de que eles vão empreender, né? Que é um contrassenso, porque se a economia não está dinamizada, e a gente fica falando isso na rua, né? Se não está dinamizada, você vai empreender, você vai montar um negócio, você vai vender um produto ou um serviço, para quem? Se as pessoas não têm dinheiro, se elas não têm emprego, elas não têm renda fixa, elas não têm segurança, uma boa parte da população está na informalidade, muitas pessoas já estão no trabalho que nós chamamos aqui no sindicato de uberizado, né? Que você vai lá, o aplicativo que te demanda, você vai lá, você vai entregar uma pizza para uma pessoa que pediu numa loja, e você vai com uma bicicleta alugada, e você vai entregar para uma pessoa que ninguém te contratou. Se você sofre um acidente, como aconteceu recentemente com o garoto do rap, né? Ele fica desassistido. E aí a gente pergunta isso, como que você vai empreender se não tem para quem vender, não tem para quem... toda a riqueza está ficando na mão de, como você falou, poucas famílias. E a reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo, com apoio até agora da maioria dos deputados, com apoio das elites do país, com apoio dos bancos, é uma reforma da Previdência que aprofunda a desigualdade. Porque num país como o Brasil, quando você estabelece uma idade mínima para aposentadoria e você fecha a possibilidade das pessoas terem aposentadoria integral por tempo de serviço, o que você faz é aprofundar a desigualdade. Por quê? Porque os filhos das classes médias, altas, eles começam a trabalhar com 18, 20, 22 anos de idade, quando completam a faculdade, e, portanto... Eu comecei aos 14 anos. Eu comecei aos 14 anos de Os filhos das classes trabalhadoras, das camadas médias pobres, começam a trabalhar 10 anos antes. E a perspectiva de vida desses setores sociais é menor do que a dos setores mais ricos. Então, a tendência nos setores populares, repito, nas classes trabalhadoras, nos setores da classe média baixa, especialmente nas regiões mais pobres do país, como é o Norte e o Nordeste, a perspectiva após a reforma da Previdência, se ela for efetivamente aprovada, é de ter uma multidão de homens e mulheres que nunca vai conhecer a possibilidade da aposentadoria, porque terá que trabalhar tanto, mas tanto, até estar em condições da aposentadoria integral, que o que lhe restará de tempo de vida depois da aposentadoria será nenhum, ou muito pouco, frente aos trabalhadores filhos das classes médias altas. Então, é uma reforma da Previdência que aprofunda a desigualdade no país e que gera problemas econômicos dramáticos, Neiva. Eu vou dar um exemplo. Nas pequenas cidades do país, as pensões recebidas por funcionários públicos, por aposentados do setor privado, essas pensões são decisivas para o funcionamento da economia das pequenas cidades. Essas pequenas cidades, especialmente nas regiões mais pobres, elas vivem dos seus aposentados. Seus aposentados são a força dinâmica da economia. Na medida em que você corta suas pensões, você torna mais difícil a aposentadoria, a economia dessas pequenas cidades será afetada diretamente. As lojas vão vender menos e vão encomendar menos às empresas.
vai haver uma queda ainda mais profunda do mercado interno local. Essa reforma da Previdência não traz embutida nenhuma ferramenta que possa ajudar no desenvolvimento econômico do país. Ao contrário, ela é uma reforma que restringe o mercado interno. Num país que está sedento para poder voltar a se desenvolver, está sedento de medidas para expandir o mercado interno. Então, isso é bem interessante, porque você está falando dos pequenos municípios, principalmente no Nordeste, né? Porque, assim, a pessoa que é aposentada, ela vai gastar o dinheiro dela com comida, com remédio, com vestuário, né? Pouco, mas... E alguma coisa ali para o neto, né? Para a escola do neto. Vai mexer com essa coisa local, né? Que muitas vezes a aposentadoria do vô, da avó, principalmente no Nordeste, é a única renda garantida, né? Você sabe que ali vai vir o dinheiro que vai para a família. De crise econômica como a atual. É verdade. Agora, você falou uma coisa interessante, e aí para você ajudar a gente aqui, né? Nós, como o Brasil, como todo o Brasil, a gente vive aqui no sindicato, na categoria, uma cisão, né? A gente tem bancários que, mesmo a gente falando de tudo isso que a gente está falando em outros programas, a Ivane já fez vários programas, nossas publicações estão sempre tratando desse tema, a gente traz especialistas, traz um montão de gente para falar, tem gente que entra, primeiro nessa onda de que precisa da reforma, porque senão vai quebrar, e tem gente que não se sente camada pobre, como você falou, porque nós estamos numa categoria de bancários que a média salarial é R$7.000, R$7.500. Então as pessoas pensam, eu não sou classe trabalhadora, eu sou classe média alta, ou nada disso que está acontecendo vai me afetar, porque eu tenho um padrão que não... eu não me preocupo com isso, então minha previdência privada dá conta disso. O que você acha disso? Esse é o ponto. Uma das grandes enganações da reforma da Previdência, do discurso da reforma da Previdência, é exatamente dirigida aos setores de renda maior das camadas das classes trabalhadoras. Por exemplo, os bancários com um salário ao redor de 6, 7, 8 mil reais. Esses homens e mulheres que ganham um salário um pouco mais alto que a média, eles estão sendo cativados, estão sendo encantados pela ideia da previdência privada, que é uma das grandes falcatruas do mercado financeiro mundial. Em todos os países do mundo onde foi adotada com relevância no sistema de pensões a previdência privada, seja como previdência complementar, seja em sistemas de capitalização, cujo exemplo na América Latina mais famoso é o do Chile, em todas essas experiências, na esmagadora maioria dessas experiências, o resultado, após algumas décadas, foi catastrófico para esses setores de maior remuneração da classe trabalhadora. O dinheiro virou pó, e esses setores que hoje têm uma renda maior que a média, na velhice, passaram a ter uma aposentadoria tão mais baixa por conta da perda de renda através da poupança, da previdência privada, que viram seu poder aquisitivo despencar sem que estivessem preparados para isso. Basta acompanhar a experiência chilena, basta acompanhar a experiência de outros países, os sistemas privados de previdência, seja de forma complementar, seja através do sistema de capitalização, são uma grande arapuca. No entanto, os bancos, os meios de comunicação, o governo, Bolsonaro, têm conseguido vender a previdência privada como algo positivo para o futuro desses setores da classe trabalhadora, quando a experiência histórica mostra que isto não passa de um engano. Inclusive, aumentou muito, né? Teve vários casos de suicídios no Chile, né? Que a imprensa noticiou, porque as pessoas passaram a viver em situação de miséria, o que não é comum, não era comum para elas, não foi para isso que elas pouparam. O que elas tinham para sobreviver é muito aquém do que elas tinham no final das contas na hora de receber a pensão, né? Eu queria falar, queria que você falasse de um tema que aqui para nós é o seguinte, né? A gente está falando da categoria bancária, uma categoria que tem uma renda
alta, que é classe média, que tem um padrão de consumo de classe média, que a gente tem um sindicato forte, organizado, nós somos uma categoria organizada nacionalmente, somos 450 mil trabalhadores no Brasil, temos um acordo coletivo nacional, foi negociado, a gente faz uma comissão, uma executiva nacional com os grandes sindicatos e federações de um lado, e a Federação dos Bancos do outro, para negociar nosso acordo, e a gente conseguiu há 2 anos fazer um acordo de 2 anos. Então, a nossa convenção coletiva, ela já é uma convenção que está acima da legislação trabalhista, que foi demolida, destruída, desmontada, e a gente garantiu lá a inflação e aumento real acima da inflação. Então, esse ano, a gente tem garantido o nosso acordo. Apesar da nossa luta para conseguir esses acordos tão importantes, a nossa categoria, uma parte dela fala assim, eu não gosto que o sindicato discuta política. O sindicato não deveria discutir política, porque o sindicato tem que ver minha PLR, o sindicato tem que ver melhorar o meu ticket de refeição, tem que melhorar minhas condições de trabalho, e não deve se meter na política, porque a política também foi demonizada para uso de quem a demonizou, né? E aí, eu quero falar de política, os bancários não vão gostar aqui, mas a gente precisa de falar de política, né? Aqui, nessa votação aqui, só os partidos de esquerda, que uma parte da categoria também não gosta, votaram a favor dos trabalhadores. Só 131 deputados votaram a favor dos trabalhadores. Como que se analisa a votação em si? Então, o governo, esse governo de extrema-direita que veio para implementar, aprofundar esse projeto ultraliberal que estava aí com o Temer, ele se articulou melhor que a esquerda achou que foi ingênua de achar que ia tentar cooptar alguns para o nosso lado, que a gente ia, a nossa pressão. O que você achou desse processo da votação em si, da articulação do governo em si, que dizia que não queria fazer articulação, que dizia que não ia fazer articulação porque isso era da velha política, e no final a gente está aí na rua brigando para ver se a gente consegue salvar alguma coisa? Olha, nós temos que reconhecer que existe no país hoje uma maioria a favor do programa neoliberal. Essa maioria se expressa no parlamento. Os partidos de direita e ultradireita, portanto, PSDB, o DEM, o MDB, o PSL, os partidos que fizeram parte da base do governo Temer e os partidos que fazem parte da base do governo Bolsonaro, expressam no parlamento um bloco a favor dessas reformas ultraliberais. Expressam um consenso que se estabeleceu entre os capitalistas brasileiros, especialmente entre os banqueiros, um consenso em favor de um giro radical da política econômica, daquela política econômica que era seguida pelos governos petistas, com os problemas e críticas que se possa fazer, mas que era uma política baseada no crescimento do mercado interno a partir do combate à desigualdade de renda e riqueza, trocá-la por uma outra política, que é reduzir os custos de produção para o Brasil poder atrair capitais internacionais. O que é reduzir custo de produção? Reduzir salários, em termos relativos, reduzir direitos, reduzir impostos, e para reduzir os impostos, recortar verbas para os serviços públicos, saúde, educação, cultura, privatizar, desnacionalizar, fazer o Brasil ser um mercado no qual os principais ativos estão à venda na Bacia das Almas, para poder atrair capitais internacionais, achando que com isso o Brasil voltará a crescer. É uma política radicalmente oposta àquela que foi implementada pelos governos petistas entre 2003 e 2014, daquele período de 12, 13 anos em que o PT governou. Essa mudança radical foi impulsionada por várias ferramentas, não é, Neiva? Foi impulsionada pelos meios de comunicação, foi impulsionada pelos partidos de direita, foi impulsionada pela Operação Lava Jato, porque os capitalistas brasileiros queriam, de qualquer maneira, mudar a agenda e queriam, de todo jeito, atacar o que eles chamam de custos de produção para poder aumentar seu lucro. Para aumentar o lucro, tinha que reduzir os recursos diretos e indiretos que as classes trabalhadoras recebem, através de salários ou de serviços públicos. Para reduzir os custos, eles também precisavam aumentar os negócios através das privatizações. E essa é a política que está em curso, que unifica
do PSDB, o DEM, o MDB, até a ultradireita liderada por Bolsonaro. E eles têm maioria no parlamento. E é uma maioria no parlamento que não expressa necessariamente uma maioria na sociedade. Na sociedade é muito mais dividido. No parlamento há uma maioria esmagadora da direita, da aliança entre a centro-direita e a direita. Na sociedade, não é assim. A sociedade está dividida, segundo as pesquisas de opinião, pela metade. Até porque a campanha presidencial, por exemplo, não foi feita com o Bolsonaro deixando claro qual era o programa econômico dele. Ele fugiu dos debates, aproveitou da facada para fugir dos debates. Em nenhum momento ele expressou qual era seu programa econômico claramente. Não é? Ao contrário, tratou de esconder e substituir a discussão da economia, que é a discussão fundamental para o destino dos brasileiros e brasileiras, para uma discussão vaga sobre corrupção, velha e nova política, tentando disfarçar suas reais intenções. Mas essas são as intenções. Um programa ultraliberal que vem arrebentando a economia brasileira desde 2015. Não é novo esse programa. Esse programa vem sendo implementado desde 2015, radicalmente a partir de 2016, com o golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. Lá se vão 5 anos. O que aconteceu nesses 5 anos de programa neoliberal? O PIB brasileiro caiu 8%, nós estamos em 5 anos de recessão, o desemprego chegou a mais de 13 milhões de brasileiros, o desemprego na juventude está próximo dos 50%, aumentou a miséria e a pobreza. Esse é o retrato do Brasil que está retornando ao mapa da fome, depois de 5 anos dessa política. Então, aí você está falando, né? A gente está, uma parte da classe trabalhadora está sendo convencida de que esse projeto neoliberal, que já está dentro do. Para nós é óbvio isso, né? Por que não dá certo? Mas o que você diria para eles? Por que esse projeto não dará certo no Brasil? Por que o projeto neoliberal deu certo em algum lugar? Eu acho que os sindicatos, os partidos progressistas, nós devemos redobrar nossos esforços de forma muito didática e muito paciente para explicar a situação atual, para tentar informar as pessoas, para fazer uma batalha cada vez maior de ideias e informações sobre o destino do país. Nós precisamos explicar para as pessoas, com base nos números e nos números dos últimos anos, em que momentos de sua história o Brasil cresceu, se desenvolveu e melhorou a vida do povo, e em que momentos o Brasil decaiu, sua economia entrou em crise e a vida do povo piorou. Se nós pegarmos na história do país, e em particular na história recente, todas as vezes que o país teve políticas de expansão do mercado interno através do aumento de salários e direitos, expansão do investimento público, defesa da soberania nacional e das empresas nacionais, políticas de distribuição de renda e riqueza, todas as vezes que políticas desse tipo foram implementadas, expandindo o mercado interno, o país teve fases de crescimento e a vida das pessoas melhorou. Todas as vezes que foram implementados programas como o que vem sendo cumprido no país desde 2015, programas que rebaixam os salários, retiram direitos, reduzem os impostos, reduzem os serviços públicos para poder reduzir impostos para os mais ricos, reduz os investimentos públicos na economia, os investimentos do Estado na economia, vende o patrimônio nacional. Todas as vezes que políticas desse tipo foram aplicadas, a vida das pessoas piorou. Aumentou a pobreza, aumentou a miséria. Aumentando a pobreza e a miséria, aumentou o desemprego e a violência urbana, o crime. E o país viveu pesadelos. Essa comparação, nós temos que, de muitas formas, mostrar cotidianamente às classes trabalhadoras, aos brasileiros e brasileiras, para que eles possam comparar esta política adotada pelo Paulo Guedes, pelo governo Bolsonaro, apoiada pela maioria do parlamento. Ela não tem nada de nova. Ela é uma política que foi implementada nos anos 90 e levou o país ao colapso.
é uma política que vem sendo implementada há 5 anos e o país está com a sua economia estagnada, a pobreza e a miséria crescendo. Não é? Então, nós devemos, com números, com fatos, com muita paciência e persistência, ir demonstrando essas comparações para que as pessoas possam tirar suas conclusões e sair desse entorpecimento criado pelo catastrofismo fabricado dos meios de comunicação, do capital financeiro e do governo. Muito bem, que a gente está tentando fazer, né? Você está falando, né, do desmonte das empresas públicas, e num vídeo recente, num 20 minutos recente que você fez, acho que era sobre a Previdência mesmo, que eu sou só fã, viu? Eu estou lá inscrita no Opera Mundi, assisto sempre, recomendo que quem não esteja inscrito se inscreva lá, que é muito legal. E também no nosso aqui, também ative as notificações, se inscreva para que a gente possa ter um espaço para conversar, alternativo à mídia tradicional, que a gente sabe não apoia essas ideias, não divulga essas ideias, não está de acordo com isso. Mas o que eu queria que você comentasse, hoje saiu uma matéria no Estadão, acho que foi hoje, que já foram 16 bilhões de ativo da Caixa Econômica que foram vendidos, enquanto a gente está discutindo um montão de outras coisas, já estão desmontando, e já esvaziaram o BNDES, e a meta era 15 bi, já chegou em 16 bi. Você estava falando nesse vídeo que essas estratégias de entreguismo, de entregar tudo, é para baratear o Brasil, para ficar mais barato, para que, então, esse capital estrangeiro venha, e através desses investimentos a vida melhore, né? Queria que você falasse mais sobre isso, principalmente sobre a Caixa Econômica, né, e o Banco do Brasil, porque nós temos uma luta muito forte aqui, muito grande, pela defesa desses bancos, né, e nesse sentido que você falou de tentar ser didático, de explicar, nós estamos todos os dias dizendo, olha, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são fomentadores do desenvolvimento econômico, né, que financia a casa própria, que paga os programas sociais, o Banco do Brasil que financia a agricultura. Se o Banco do Brasil deixar de financiar a agricultura, a comida que chegar à tua mesa vai ser muito mais cara, porque o Itaú, o Bradesco, Santander, outros bancos comerciais não vão querer fazer isso, ou se fizer, será preço exorbitante, ou então você deixará de comer, né, porque essas coisas que a gente sabe, a população não sabe, ela não entende a importância dos bancos públicos e das empresas públicas, e ela cai nessa esparrela de que, às vezes, o funcionalismo público é preguiçoso, ou ganha bem demais, ou tem que privatizar mesmo, porque o Estado é um elefante, que precisa de dinamismo e tudo mais. Queria que você comentasse sobre isso, sobre esse aspecto. Olha, eu vou citar como exemplo, para poder responder a tua pergunta, Neiva, a política do governo para privatizar a Caixa Seguradora. Toda vez, o discurso que eles fazem é o discurso de que a dívida pública é grande, que o Estado é pesado demais, que tem que privatizar para o Estado ficar mais leve, para poder reduzir a dívida pública, com isso criando nas pessoas um senso comum que é assim, puxa, se a dívida está grande, tem que vender alguma coisa para pagar a dívida. Porque o Estado vai construindo um discurso, os privatistas vão construindo um discurso, como se o Estado fosse a nossa casa, né? Como se fosse a casa da gente. Na casa da gente, você paga uma dívida, às vezes, tomando empréstimo ou vendendo algum móvel, algum imóvel, para poder quitar uma dívida e seguir adiante, para não pagar juros. Agora, não é disso que se trata. A privatização dos ativos pertencentes às empresas estatais são quase sempre de ativos que dão lucros. O capital privado não quer comprar ativos que dão prejuízo. A seguradora, o governo quer vender, porque para as empresas, para os bancos e fundos financeiros, a Caixa Seguradora é uma joia, é uma possibilidade de fazer dinheiro de maneira inacreditável, porque o seguro, as distintas formas de seguro, são hoje um maná, são hoje uma das principais fontes de receita financeira. Quando se a Caixa vende a Caixa Seguradora, privatiza a Caixa Seguradora, ela levanta recursos. Esses recursos, no ano em que é feita a venda, entra para o balanço da empresa. Parece uma grande receita. Naquele ano, ufa, puxa vida, olha quanto dinheiro entrou porque vendeu a Caixa Seguradora. Resolve determinados perfis da Caixa Econômica Federal. Agora, depois que esse dinheiro entrou, acabou-se a receita da Caixa Seguradora.
a Caixa deixe de ter um ativo que todos os anos, ano após ano, lhe permite ter um resultado financeiro que reforça seu cofre e que permite à Caixa aplicar essas políticas sociais, e particularmente as políticas habitacionais, que recaem sobre a Caixa Econômica Federal. Então, no fundo, debaixo de um discurso mentiroso de o que se trata é reduzir a dívida pública, o que o governo Bolsonaro e o conjunto dos privatistas quer é fazer grandes negócios, vender ativos das empresas, ativos lucrativos das empresas estatais, para o capital privado, que são os parceiros, são os sócios do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro governa em nome do capital financeiro. A maioria do parlamento aprova a reforma da Previdência porque ela é sócia do capital financeiro, ou é até mesmo pau-mandado do capital financeiro. Entrega esses ativos para o capital financeiro e retira da Caixa Econômica Federal, nesse exemplo que eu dei, retira da Caixa Econômica Federal um dos ativos de maior lucratividade que tem a Caixa. Essa política eles estão fazendo em relação a todas as estatais. Lembremos que ontem, dia 23 de julho, a Petrobras vendeu o controle da BR Distribuidora. A BR Distribuidora é um ativo de enorme lucratividade. E esse tipo de política o governo Bolsonaro está aplicando no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, na Petrobras, que é entregando negócios para o capital privado, incluindo capital privado internacional, para atrair esses capitais para o Brasil, vendendo esses ativos na Bacia das Almas. Operam essa política privatista, entreguista, em nome da redução do tamanho do Estado, quando, na verdade, estão entregando ativos lucrativos para o capital privado e reduzindo as empresas públicas e, portanto, a possibilidade do Estado impulsionar o desenvolvimento e a luta contra a desigualdade de renda e riqueza. No Brasil, sempre foi o Estado o principal investidor. A economia brasileira sempre cresceu quando o Estado investiu. Aliás, é assim no mundo inteiro. O Estado é o grande investidor. Se você solapa, se você dinamita a capacidade de investimento do Estado, vendendo os seus ativos mais lucrativos, as chances de crescimento da economia se reduzem a praticamente zero. Os capitalistas privados que compram esses ativos ganham muito dinheiro. Para eles, tanto faz se a economia cresce ou não. Eles ganham muito dinheiro, mas a economia continua na lona. Bom, a gente está quase chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu queria que você falasse, quando você está falando desse desmonte, dos ativos que nós estamos entregando, a Petrobras já está quase toda, né? Acho que já está. A gente que tinha o pré-sal como uma esperança para a educação, para o nosso desenvolvimento, para o Brasil dar um salto maior ainda no seu desenvolvimento econômico e social, já foi quase entregue e ainda toda envolvida nessa questão da Lava Jato, que agora a gente vê com as denúncias aí do Intercept, era mais do que um grande combinado com o Supremo, com tudo, como lá atrás se vazava as informações, né? E aí, nesse bojo, a educação, que também é um ativo importantíssimo para qualquer nação, está sendo destruído também, né? A gente já está vendo aí, a gente teve várias movimentações das universidades, dos estudantes, e a gente vê que a visão desse governo, e aí eu acho que é particular do governante, né? Queria que você comentasse, além do desmonte do projeto ultraliberal, é um ataque enorme a qualquer tipo de pauta progressista, um ataque ao conhecimento, à educação, tudo vira o ministro da educação, enfim, as declarações que todos os ministros dão são muito lamentáveis, e parece que é uma estratégia acabar com a educação, também faz parte desse projeto de Olha, eu queria chamar a atenção, aproveitando a tua pergunta, que é excelente, Neiva, eu queria chamar a atenção dos bancários que nos assistem, a maior parte dos bancários tem formação superior ou está cursando uma faculdade. Tem filhos que estão cursando, né? Ou então está preparando os filhos para entrar na faculdade, né? Claro. O programa Futurice, anunciado semana passada pelo governo Bolsonaro, é um programa de desmonte da universidade pública.
e um programa de privatização branca da universidade para, entre outros objetivos, restringir o acesso à universidade pública. O que é o Futurice? É um programa novamente inspirado no Chile do Pinochet, do ditador Pinochet. É um programa pelo qual as universidades passam a ter uma autonomia financeira como se fossem empresas. As universidades deixam de ser parte de um projeto nacional de desenvolvimento, incluindo um projeto nacional de produção científica e tecnológica, e elas passam a estar, se o futuro se vingar, elas passam a estar subordinadas ao capital privado. Porque esse programa Futurice, ele arma uma série de programas pelos quais a universidade deixa de ser financiada com os recursos públicos e passa a ser financiada pelas grandes corporações, através de doações, através dos chamados name rights, que é dar o nome das empresas ou dos seus proprietários a departamentos da universidade, como se faz hoje com os estádios de futebol, programas de parcerias público-privada, pelo qual os departamentos das universidades, as faculdades e departamentos, passam a funcionar em função dos interesses empresariais de quem aporta os recursos. Então, vamos pegar um exemplo, uma indústria farmacêutica que faça uma doação, ou compre name rights, ou acerte uma parceria público-privada com o departamento de química de uma universidade federal, essa empresa farmacêutica poderá exigir como contrapartida desse financiamento que o departamento de química dessa universidade desenvolva determinadas tecnologias, determinados conhecimentos que permitam maior lucratividade para a empresa doadora. Já não se trata mais de desenvolver, nesse exemplo, a química em função dos interesses nacionais de conhecimento, em função das estratégias nacionais de desenvolvimento, mas em função dos interesses privados. É um mecanismo de privatização do controle das universidades. Isso numa primeira etapa, Neiva. Numa segunda etapa, essa autonomia financeira das universidades, que passariam a ser geridas, de acordo com o Futurice, por organizações sociais nada mais são do que fachadas para a iniciativa privada se organizar e gerir bens públicos. Essas universidades, cuja gestão já seria praticamente privatizada para organizações sociais, numa segunda etapa, essas universidades poderiam decidir cobrar mensalidades. Ou poderiam decidir fechar vagas naqueles departamentos que não têm lucratividade e abrir vagas ou manter vagas nos departamentos que têm lucratividade. Ou seja, o lucro corporativo, o lucro empresarial é que, vingado esse programa Futurice, o lucro empresarial que passaria a dirigir a universidade. A universidade, o acesso ao ensino superior, deixaria de ser um direito do povo brasileiro, como está escrito na Constituição, e a universidade já não seria mais um instrumento, um dos instrumentos importantíssimo, essencial para o desenvolvimento econômico e científico do país. O ministro anterior já dizia que a universidade não é para todos, né? Os pobres não precisam de fazer universidade, o curso técnico já resolveria, porque não tem empregabilidade para todo mundo, né? Essa gente, os ricos devem ter educação e os pobres devem ser adestrados. Ai, meu Deus do céu, que horror. Ô, Bruno, nós estamos terminando mesmo, mas eu queria te fazer uma pergunta rapidinho, né? Que agora é de quem estão aqui me falando que eu estou passando do tempo, mas eu vou fazer. Queria que você falasse rapidamente, fizesse uma síntese de como que está a nossa política internacional, né? Porque a gente falou muito que os interesses do financistas estão dominando a pauta política e a gente está entregando tudo, e a gente já foi um player importante, já participou dos BRICS, já teve um protagonismo internacional que agora eu imagino que tenha desaparecido. Você concorda? Concordo plenamente. Essa política do governo Bolsonaro de colocar como objetivo a atração de capitais internacionais a qualquer custo, atacando frontalmente os direitos e as conquistas do povo brasileiro, privatizando, entregando o país, essa política, do ponto de vista da ação externa do governo brasileiro, tem como consequência uma adesão subordinada, uma submissão do Brasil aos interesses geopolíticos da Casa Branca. O Brasil hoje
não é mais um país independente na cena internacional. Ele é um peão da política de Donald Trump. O Brasil hoje ele é um vagão que se integrou ao trem cuja locomotiva são os Estados Unidos, de maneira vassala, subordinada, acrítica, rompendo com a tradição da política externa brasileira. Não apenas com a política internacional dos governos petistas, mas com a tradição mais longeva da política externa brasileira. O Brasil hoje é uma nulidade internacional, além de ser uma vergonha por conta da mediocridade do seu atual presidente. Mas o Brasil hoje deixou de ter qualquer importância internacional. O Brasil hoje ele é uma ferramenta da geopolítica dos Estados Unidos. É esse o patamar em que se encontra a nossa política externa. Ai, é triste. Olha, Breno, eu queria te agradecer muito a sua participação. Já vou deixar o convite para um outro programa para você vir conversar com a gente. Qual que é agora a saída, né? Em quanto tempo a gente vai levar de novo para retomar a base que a gente começou a desenvolver até 2012 e reconstruir tudo que a gente está perdendo, porque é uma CLT que é da década de 40 que foi desmontada, uma previdência, né, que é de 88, mas já era tardia, né, porque o modelo que foi pensado era baseado no pós-guerra, né, o que os estados europeus fizeram para reorganizar a Europa, porque para não deixar cair na miséria total, nós já fizemos atrasado aqui no Brasil, e uma série de direitos sociais, do acesso à universidade, colocar os negros na universidade, a gente discutir políticas de gênero, que hoje vira um palavrão, você falar da questão de igualdade de gênero, que já dizem que você quer manipular ou fazer com que as pessoas mudem de sexo, ou atrocidades que tem por aí. Então, assim, um monte de coisas que a gente conquistou, o movimento social, o movimento sindical, os militantes, os jornalistas, as pessoas que querem um mundo igual, melhor, a gente construiu tanta coisa, e a gente está vendo esse projeto ruir com tudo isso, né? Então, acho que a gente vai ter que precisar de muita força, muita unidade para poder reconstruir, e aí eu já deixo o convite para no próximo programa a gente falar, tá bom, como que a gente reconstrói, em quanto tempo? Eu agradeço o convite de hoje, o novo convite para uma outra oportunidade. É claro, a situação é muito ruim e é provável que ela vá piorar muito antes de começar a melhorar, mas o povo brasileiro já passou por piores e já derrotou seus inimigos em outros momentos tão ou mais graves que o atual. Nenhum povo se deixa abater diante do seu opressor. Mais cedo ou mais tarde, o povo se une e encontra seu caminho. Eu tenho clareza, nossa situação é uma situação muito difícil, jamais direitos e conquistas foram atacados como estão sendo hoje, mas o povo brasileiro, os sindicatos, os movimentos populares, os partidos progressistas saberão encontrar, eu tenho convicção disso, o caminho da unidade e uma saída democrática para essa gravíssima situação que nós nos encontramos. Muito obrigado, viu, Neiva? Obrigada, Breno. A nossa militância está toda a serviço disso, né? A gente tem usado alguns slogans que é ninguém solta a mão de ninguém, vamos a resistência, nós vamos resistir e vamos passar por esse momento difícil e vamos reconstruir a nossa base de direitos que a gente está, né, lutando para não perder, a gente quer construir novos e melhores. Muito obrigada pela sua participação, quero pedir para o pessoal que está assistindo aqui, que vá no Opera Mundi, que se inscreva no canal, que assista lá Breno Altman, que está sempre fazendo análises muito legais, muito interessantes, eu sou fãzaça e estou muito feliz de estar vendo, ainda bem que a Ivone não pôde vir hoje, que ela não nos ouça, né? Que a nossa presidenta teve uma outra agenda, então eu tive esse prazer de estar aqui com você. Obrigado, Neiva. Obrigado. Tá bom? Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.